isso, Francisco não trará consigo a crónica de uma conversão milagrosa, mas a luz da descoberta de um novo modo de evangelizar. O milagre de Damieta está no encontro entre Francisco e o sultão, baseado na confiança e na abertura recíproca, no diálogo e na capacidade de ouvir, numa troca de dons e testemunhos, no sinal de acolhimento livre e gratuito de Deus para conosco, nas palavras e nos comportamentos que nos mostram a presença e a ação de Deus no outro. Francisco é o primeiro fundador que dedica às missões um capítulo da regra em 1221. Os frades não façam competições nem disputas, mas sejam submissos a toda a humana criatura por amor de Deus. A experiência de Damieta plantava uma semente que, 800 anos depois, seria mais fértil do que nunca. Naqueles anos, outras expedições partem para a Europa Oriental. Bulgária, Sérvia, Geórgia, Arménia, Líbano e Pérsia, ultrapassando os confins da cristandade. A ação evangelizadora é acompanhada por missões papais, entrega de missivas, missões de exploração, negociações ecuménicas, frequentemente marcadas pela dificuldade e sofrimento, até mesmo pelo martírio, como foi o caso dos 5 frades martirizados em Marrocos em 1220 e que se tornaram os protomártires franciscanos. As incógnitas do caminho, a consciência da importância da missão, levam a atribuir um papel relevante à formação intelectual e à preparação. Em 1217, um pequeno grupo de frades, guiados por Frei Elias, partiu para a Síria, sendo depois seguido por outros. No início de 1300, o sultão do Egito, Al-Muzaffar, permitiu-lhes que morassem em Jerusalém, junto ao Santo Sepulcro e em Belém. Em 1342, o Papa Clemente VI ratifica os direitos dos frades menores nos lugares santos e atribui-lhes a custódia dos mesmos. É o início jurídico da custódia da Terra Santa. Eles são incumbidos de 2 tarefas principais: a custódia dos santuários com o zelo pastoral dos peregrinos e a de zelar pelas necessidades espirituais dos cristãos na Palestina, Síria e Egito. Em 1294, Frei Giovanni de Montecorvino, atravessando o Cáucaso, a Pérsia, navegando pelo Golfo Pérsico e pelo sul da Índia, chegou a Kambaluk, a atual Pequim, onde foi recebido pelo grande Khan Kubilai. Frei Giovanni constituiu ao seu redor uma comunidade cristã muito importante. Aprendi muito bem a língua e a escritura tártaras, que é a língua dos tártaros, e já traduzi naquela língua o Novo Testamento e os Salmos, que mandei escrever na belíssima língua deles. Tenho-os comigo, leio-os e comento-os privada e publicamente como testemunho da lei de Cristo. Em 1307, Papa Clemente V nomeia Frei Giovanni de Montecorvino arcebispo de Pequim e patriarca do Oriente. Os caminhos que levam ao Oriente são percorridos pelos frades portugueses que desde 1518 se estabelecem em Goa, na Índia, exercendo o próprio apostolado, seja entre os compatriotas, seja entre os indianos, seguidos por outros frades que se estabelecem em Cochin. No Sri Lanka, com João de Vila do Conde, depois nas Filipinas, onde no final do século haverá 267 missionários. Inclusive, será a partir das Filipinas que os franciscanos retornarão à China. Aqui o sofrimento e as perseguições acompanhariam a sua obra evangelizadora durante séculos. Em particular, o período que vai de 1800 a 1950 é marcado na China pelo holocausto de numerosos católicos, leigos, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas.
Em 1900, a insurreição dos Boxers provoca milhares de vítimas entre os católicos e, mesmo assim, apesar do contexto de extrema hostilidade e perseguição, os frades não param de testemunhar uma presença corajosa. Em 1945, Frei Gabriel Alegra funda em Pequim o Studium Biblicum Franciscano, prosseguindo-se a entrega ao seu projeto de tradução da Sagrada Escritura. Em 1949, com a Constituição da República Popular da China, decreta-se a expulsão de todos os missionários estrangeiros. Sacerdotes e frades chineses são presos e enviados aos campos de reeducação. De muitos deles se perderão totalmente o rastro. No Japão, por mais de 20 anos, entre 1614 e 1635, dá-se uma grande perseguição de cristãos que produzirá 500 mártires, 45 dos quais eram franciscanos, os mártires de Nagasaki. No início do século XX, as províncias franciscanas de Fulda, da Alemanha e do Canadá enviam novamente algumas missões para o Japão, e depois da Segunda Guerra Mundial, novas missões são fundadas por frades expulsos da China. Durante o século XX, nascem novas missões no Vietnã, Paquistão, Índia, Sri Lanka, Papuásia Nova Guiné, Taiwan e Indonésia. Em 1984, teve início o projeto Tailândia, subordinado ao Ministro-Geral e dedicado à cura dos doentes de AIDS ou SIDA e ao diálogo interreligioso. Em 2005, teve início uma nova fraternidade em missão, em Myanmar, na ex-Birmânia. No início do século XVI, com as grandes navegações ultramarinas para o Mundo Novo, a ação evangelizadora franciscana atravessa o Atlântico. Os frades que, junto com Cristóvão Colombo, tinham chegado a Santo Domingo, dali dirigiram-se para Porto Rico, para a América Central, para a Venezuela, para o México e o Peru, para as áreas culturais dos maias e dos aztecas, dos incas e dos aimaras. Os frades vivem e praticam uma fraternidade simples e autêntica que para os índios parece familiar. Usam a linguagem da Bíblia, imediatamente compreensível em qualquer sociedade e em qualquer tempo. Em poucos anos aprendem os idiomas do lugar, fundam escolas, propiciam o desenvolvimento da agricultura, ensinando novas técnicas para trabalhar a terra, introduzem o cristianismo nas tradições e na arte popular, com festas, cerimónias e cultos, que, apesar da forma transfigurada, são aceitos e interiorizados pelas populações autóctones. No Brasil, os franciscanos portugueses lutam contra a escravatura, contra a exploração dos índios e fundam as primeiras escolas para os nativos. A evangelização desta terra implicará muito sofrimento e originará os protomártires do Brasil. No Paraguai, Frei Luís Bolanos redige a primeira gramática, o primeiro dicionário, o primeiro livro de orações em língua guarani. Cria e organiza, além disso, as unidades administrativas em que vivem os índios nómadas, que as autoridades espanholas querem estabilizar. Chamam-se missões ou reduções e serão subordinadas civilmente ao governador e religiosamente ao bispo. Tensa é a experiência dos frades conhecidos como os 12 Apóstolos do México, que, atravessando a pé regiões inteiras, frequentemente paisagens com clima duro, visitam comunidades longínquas, temporal e espacialmente, acrescentando à ação evangelizadora o estudo dos idiomas e tradições deles. Da mesma maneira, Francesco Solano, no fim do século XVI, percorre com a sua prodigiosa obra de socorro material e espiritual quase toda a América do Sul. Em 1682, Frei António Linás funda os colégios de formação missionária, que hospedam os religiosos de todas as províncias que desejam dedicar-se às missões e os preparam com cursos de línguas sobre o método de evangelização e de catequese durante um ano, pelo menos. Na América do Norte, o primeiro mártir dos franciscanos de Aquisgrana, chamados ao Canadá no início de 1600, foi Frei Nicolas Fiel. Mais tarde, Luís Hennepin
acompanhará como cronista a expedição francesa La Salle entre 1678 e 1679. Será o primeiro religioso a pregar o Evangelho aos pele vermelhas e o primeiro europeu que verá e descreverá as cataratas do Niagara, além de assinalar a descoberta do curso superior do Mississippi. Nas primeiras décadas do século XVI, 5 frades espanhóis desembarcaram na Flórida, no Novo México. Aqui, Juan de Padilla se tornará o protomártir da América do Norte. Frei Antônio Margil de Jesus, considerado o maior evangelizador do Texas, é também o apóstolo por antonomasia da América Central. De facto, levou a sua ação até Yucatán, Costa Rica, Guatemala e Nicarágua. Os seus biógrafos narram como aproximava os índios a Deus usando a música, para a qual era particularmente dotado, cantando salmos compostos por ele próprio. Entre o México e a Califórnia dá-se também o caso evangelizador de Frei Junípero Serra, que na segunda metade do século XVIII funda várias missões que, de centro de difusão da fé católica, passam a ser as maiores cidades do estado, como São Francisco, Los Angeles e San Diego. Na África, desde o século XIII, os frades tinham estado presentes entre os berberes para ajudar a existir espiritualmente os mercadores e os escravos cristãos. Na Tunísia, havia já um convento de frades menores. Em 1682 foram abertos um asilo e uma capela em Trípoli. Durante o século XVI, torna-se consistente a presença dos frades menores no Congo, onde recebe uma atenção especial o culto de Santo Antônio de Lisboa e onde se estrutura um catecismo na língua local. Com o batismo do rei Afonso I, fala-se até mesmo do reino cristão do Congo. Em outras regiões do continente, como na Etiópia, a obra evangelizadora produziu muito sofrimento e alguns mártires. Durante os séculos, frades franceses, ingleses, alemães, belgas seguiram o caminho dos compatriotas e estabeleceram-se nas colónias dos próprios governos. A partir do fim da época colonial, os frades menores privilegiam a região subsaariana, trabalhando desde 1982 no chamado Projeto África, para difundir o carisma de Francisco pelo continente. Nos últimos anos, a obra dos frades desenvolve-se entre guerras tribais, limpeza étnica, genocídios e grandes emergências sanitárias, mas o compromisso cotidiano continua promovendo e confirmando a antiga exortação de Francisco. Sede pacientes na perseguição, certos de que o Senhor cumprirá o seu desígnio e manterá as suas promessas. Respondam com humildade a quem lhes perguntar, abençoem a quem os perseguir, agradeçam a quem os injuriar e caluniar, porque em troca nos é preparado o reino eterno. Devido à pureza que restituiu à mensagem evangélica, Francisco de Assis tem inspirado e fascinado homens de todos os tempos e grupos humanos. Durante a sua vida, o número de discípulos aumentava dia após dia, e quando morreu, havia frades menores em todas as regiões da Itália e em muitos países entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Nestes 8 séculos, a Ordem dos Frades Menores cresceu e desenvolveu-se até contar com dezenas de milhares de frades. Hoje a quantidade está-se redimensionando, mas a presença franciscana, de qualquer modo, já se espalhou pelo mundo todo. Os números, por si sós, não podem contar a história e o carisma franciscanos, mas representam um primeiro indicador do modo de abordar a atualidade e as perspectivas da Ordem dos Frades Menores. Num claustro grande como o mundo inteiro, hoje em dia atuam mais de 15 mil frades menores, que pertencem a 113 províncias e 39 custódias, reunidas em 13 conferências, espalhadas pela África e Médio Oriente, pela América do Norte, Central e do Sul,
pela Ásia e Oceânia e pela Europa. Apesar da variedade de situações que podem variar no tempo, a partir de uma pesquisa iniciada no ano 2000, pode-se tentar realizar um quadro sintético das atividades em que os frades menores têm atuado. Cerca de 27% dos frades dedica-se ao ministério paroquial, percentagem que chega a 40%, acrescentando os frades nos santuários. 15% atua em outros ministérios. 14% ocupa-se dos serviços para a fraternidade, como administração, formação, tarefas do